Alô Brasil! Jai Shri Mataji! Estamos começando agora a segunda temporada do nosso Virata Podcast e nessa temporada nós vamos utilizar um tema aí de celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Estaremos fazendo paralelos dessa independência do Brasil com a nossa própria independência espiritual e do caminho que essa Raja Yoga tem traçando para tirar esse apego, né? Esse apego à materialidade, ao materialismo que existe no Brasil e para a liberdade espiritual de todos os brasileiros. E hoje a gente vai começar então com o tio Eduardo Marino. Seja muito bem-vindo, tio Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Eu estou aqui também com o Daniel, né? Jai Shri Mataji, pessoal. Então vamos começar falando, né, um pouco sobre qual o simbolismo que o senhor acha, na sua perspectiva, em relação à independência do Brasil e à maturidade espiritual do país para receber a visita de Shimatas, receber Shimatas e ter hoje em dia, né, essa raja bem estabelecida no país? Ok. Shimata costumava dizer que é impossível você alcançar a liberdade espiritual se não tiver liberdade a nível político. E por isso que a independência da Índia, que na verdade está se comemorando 75 anos agora, também foi em 47, Shimata esperou. Primeiro, ela lutou pela independência da Índia, junto com o pai, a família, e só depois que estava estabelecida a independência da Índia é que ela começou a trabalhar especificamente na Sahaja Yoga, que nós podemos dizer que é, como você bem disse, a liberdade espiritual. Então, existe uma sequência nessas fatos. Esses 200 anos da independência do Brasil, está se comemorando, realmente ele precisa ser complementado agora pela liberdade espiritual, que é a realização do si, que foi o que Shimata nos trouxe. Excelente. É muito interessante que eu até me preparei para essas entrevistas, lendo um pouco sobre a independência do Brasil. O que é muito interessante é que no primeiro ano, né, desde que foi proclamada a independência, só poucos estados reconheciam a independência. Muitos outros estados brasileiros, eles na verdade ainda achavam que deveriam estar conectados à coroa portuguesa. Então, é um processo muito complexo, né, que os historiadores falam, que o Brasil realmente tinha tudo para dar errado, mas conseguiu manter aquele território, o território, né, que a gente tem. E hoje a gente tem uma Sahaja, né, estabelecida num país tão grande, e a Sahaja continua unida, né? Isso eu acho que é uma coisa fantástica no Brasil. Com certeza. Você falou muito bem. A independência do Brasil ela é única no mundo, porque ela se deu não houve uma guerra da independência propriamente dita. Na verdade, foi o Dom Pedro I, era monarca português. E essa unidade do país ela se deve, em grande parte, devido à vinda da família real para o Brasil em 1808. Porque aí havia, talvez seja o único exemplo no mundo de uma colônia que se tornou o centro do império, a vinda da família real após a ameaça da invasão da Península Ibérica por Napoleão, em 1808. E, a partir daí, o país manteve essa unidade. Você vê que a América
hispânica, ela é toda fragmentada. Uhum. Mas o Brasil se manteve, como você bem disse, unificado devido a esse fato. Agora, a Sarraj Yoga no Brasil, ela é realmente unificada. Isso é realmente uma coisa fantástica. E, infelizmente, você não vê isso acontecer em todos os coletivos do mundo. Você tem problemas na Rússia, você tem problemas no Canadá, etc. Entende? Você tem problemas na Índia. Entende? Então, é realmente uma bênção o fato de a gente ter essa unificação no Brasil. E a gente tem que manter isso a todo custo. É interessante, né, os coletivos, essa coisa também o fato de ter mantido essa unificação política, né, essa unificação do país, ajudou que até no desenvolvimento da Sarraj, yogis de uma região viajarem para outra região para ajudar a estabelecer a Sarraj. Né? Com certeza, com certeza. Isso foi um trabalho belíssimo feito pelos Sarraj Yogis do Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, eu me lembro, por exemplo, quando a gente começou a Sarraj Yoga em Porto Alegre, não tinha nada. Então, não adianta você chegar lá e dar só um programa. Então, nós organizamos um programa inicial e depois alugou-se, o coletivo alugou um apartamento lá e sarrajóias do Brasil inteiro iam se hospedavam nesse apartamento e ficavam um mês, 2 meses, dando a continuidade, porque não adianta você simplesmente iniciar sem dar continuidade. Esse processo foi bem sucedido, resultou no coletivo que até hoje se mantém lá, e foi repetido em outros lugares, foi repetido em Mato Grosso, no Cuiabá, foi repetido em Belém, do Pará, e vários outros lugares. Quer dizer, o coletivo brasileiro tem essa característica fantástica de fazer esse trabalho de forma unificada. Tio Eduardo, e nesse sentido, agora a gente falando um pouco do coletivo brasileiro, o senhor pode contar a história como Shimatas, né, falou. Eu não sei se foi diretamente Shimatas que pediu para o senhor ser o líder do Brasil, ou com certeza foi Shimatas para o líder da América Latina. Como é que foi essas histórias? Ok, essa é uma história interessante. Porque havia um líder no Brasil e, nesse momento, Shimatas me colocou como líder da América Latina. E aí, bom, eu comecei esse trabalho de fazer programas no Uruguai, no Chile, no Peru. Mas, nesse meio tempo, o líder do Brasil saiu da Sarraj Yoga. Não saiu apenas de líder, saiu da Sarraj Yoga. E aí ficou uma situação um pouco constrangedora, porque quem era, não sabia quem era o líder do Brasil. E era chato você se colocar como líder do Brasil sem ser, porque tinha me colocado como líder da América Latina. Aí essa situação ficou assim desconfortável, até que houve um puja nos Estados Unidos e eu falei com o Shimatas, isso foi em Nova York, eu perguntei, Shimatas, quem é o líder do Brasil? E ela olhou para mim com uma cara de espanto e perguntou, ué, eu pensei que fosse você. Sem resposta, só disse Jay Shimatas.
A liderança da América Latina foi por volta de 98, não é, que tem um seminário sul-americano? Por aí? É. O primeiro seminário acho que foi em 98. Acho que foi em 97. Que ela me falou. Eu não sei exatamente, já está aí, ó, Em 97. 97 foi o primeiro seminário. Acho que Isso. foi em 96 que ela me colocou. E aí foi uma coisa muito, foi assim, um convite muito especial, que eu acho que unificou bastante, né? Especialmente os coletivos da América do Sul, não foi? Entende. Logo a gente tentou dar esse cunho de unificação. Quer dizer, essa região é uma coisa que vai além das nacionalidades. Eu sempre procurei, nessa postura de líder da América Latina, líder do Brasil, sempre procurei não puxar, tentar beneficiar, entre aspas, sarragiões do Brasil só pelo fato de serem do Brasil. Olhando essa coisa além das nacionalidades, além das fronteiras. Por exemplo, dou um exemplo concreto. Por exemplo, quando tem casamento, é muito comum ver os líderes tentando casar as pessoas do seu país. Eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que a gente deve olhar essa região além dessas limitações. Essas limitações, esses apegos de país, às vezes são difíceis, né? A gente fica ali bem condicionado e leva aquilo ao extremo, né? Com certeza. Agora, tio Eduardo, fala então um pouco sobre, depois que o senhor foi escolhido para ser o líder da América Latina, foram feitos programas nos países da América Latina? Como é que foi esse processo? Sim. Nós fizemos primeiro Montevidéu, no Uruguai, só tinha uma pessoa lá, e aí fomos e foram alguns sarragiões da Argentina. Fizemos um programa, foi bastante bem sucedido, e depois disso ficou um coletivo lá que dura até hoje. Depois fizemos no Chile, houve, como eu disse, ficou um grupo lá de 20, 30 pessoas, tanto que no primeiro seminário latino-americano deveria ter pelo menos 15 pessoas do Chile. E fizemos no Peru, onde ficou também um grupo lá. No Peru só tinha basicamente uma pessoa. Ficou um grupo lá. No Chile também basicamente só tinha uma pessoa. Agora, no Chile, houve o problema que a pessoa que ficou lá na coordenação, essa pessoa saiu da Sarrageoga e se voltou contra. Criou um site antes. E aí foi um efeito devastador. E o Chile praticamente não tem coletivo lá. Poucas pessoas. Mas no Peru e no Uruguai, sim. O Brasil, a Argentina e a Colômbia já tinham coletivos. E aí houve no programa do Peru, vieram sarragiões da Colômbia e também da Argentina ajudar. E nesses dois lugares, a gente, no caso do Peru, a gente alugou também um apartamento lá para as pessoas irem depois. É o mesmo sistema, o mesmo processo. Então, e depois teve a Colômbia, já tinha um grupo forte, né? Um coletivo forte.
Mas houve um evento em que havia uma certa ruptura lá no coletivo. Basicamente, havia um grupo que tinha uma série de reclamações contra a líder. Aí me chamaram lá para apagar o incêndio, basicamente. E aí eu senti que a maneira de tratar o problema era a seguinte. Eu disse para eles, ok, vocês podem ter toda a razão nas reclamações que vocês têm contra a líder, mas vocês não reconhecem Shimatari como Adi Shakti. Por quê? Porque imagine se fosse o desejo da Adi Shakti, essa líder não estaria mais lá. Se Shimatari ainda a mantém lá, é porque é o desejo da Adi Shakti. E aí se resolveu esse problema. Então, essa entrega é muito difícil, né? Essa entrega, assim, com o Shimatari. E traçando esse paralelo, Davi, falando da independência, tanto política como na Sarraja, né, essa independência política do Brasil, o Brasil vive nesses últimos anos essa coisa bem apegada em coisas políticas, né, em figuras políticas de um lado, e é difícil às vezes para os sarragiogues focar no espírito, né, se tornar o espírito desapegado dessa parte política, né? São condicionamentos muito fortes. Condicionamentos muito fortes que a gente tem que vencer, porque, afinal de contas, Shimatari nos deu a perspectiva de a gente subir um andar acima. E, Tio Eduardo, a questão, a gente falou um pouco da América do Sul, teve esse seminário e tudo mais. Até uma coisa, eu vou voltar um pouquinho no Chile, que o senhor falou uma coisa até antes da gente entrar no ar, muito interessante sobre o Chile, a dificuldade, por que é tão difícil da Sarraja no Chile? Depois que houve esse problema lá com esse coordenador, a gente tentou voltar lá, quando ele já estava fora, e aí se esfacelou o grupo, a gente tentou voltar e perguntamos para a Shimatari. Nós, inclusive, conseguimos uma pessoa, acho que da Alemanha, que estava disposta a se mudar para lá, para ficar coordenando as coisas. Shimatari disse, olha, se vocês quiserem, tentem, mas é muito difícil. E ela apontava, uma das dificuldades era o grande número de nazistas que tinham reencarnado lá. Incrível, né? E América Central quer dizer, porque a América Latina chega à América Central e ali um pouco da América do Norte, no México, né? Sim. Como é que foi esse processo? Foi um processo assim de tentar unificar esses países ou nunca houve muito isso? No México havia já um grupo, né, que continuou estável, mas mais recentemente, isso foi agora, acho que no ano passado, houve um grupo em Porto Rico. Foram pessoas da Argentina, inclusive, para lá, e da Colômbia, eu acho. Então, tem um grupo em Porto Rico, parece estar indo muito bem. E há também um grupo forte em Aruba. Nós tivemos até aqui no nosso seminário um grupo grande, mais de 10 pessoas de Aruba que vieram. Então, basicamente, com relação à América Central, é isso. E agora, uma questão que era muito interessante nesses seminários, tanto o primeiro seminário da América Latina, tiveram representantes norte-americanos, né? Que acho que foi o Mark Taylor e a Linda Williams. Eles vieram para o seminário. E eu lembro que depois, quando
começou Cana-de-Ohara, não teve mais esse seminário da América Latina, e todo mundo, a gente se encontrava, né? As Américas, vamos dizer assim, se sim. encontravam lá em Cana-de-Ohara. Agora, depois que acabou, né? Depois que, obviamente, não tiveram mais esses pujos lá em Cana-de-Ohara, eu sinto que é um distanciamento da América Latina da América do Norte. Aconteceu É, isso mesmo? você tem razão. Eu acho que aconteceu um pouco. Uma das razões é porque antes, quando Shimata estava pessoalmente em Cana-de-Ohara, ia um número muito grande de pessoas daqui. Ia 20, 30, 40 sarracínios da América Latina. Quando Shimata deixou de estar fisicamente presente, aconteceu ao mesmo tempo que a gente começou a fazer os seminários do Shivarata no nosso Centro Nacional. E aí, muitas pessoas passaram a frequentar esse seminário e talvez por isso não tenha tido tanta gente indo à Cana-de-Ohara, sem a presença física de Shimata. Então, o fato é que a gente começou essa sequência de seminários do Shivarata, e inclusive fazendo casamentos, e o Centro Nacional foi realmente um marco nessa joia do Brasil, porque a gente construiu aquilo sem nenhuma ajuda externa. Aquilo foi feito exclusivamente com doações de sarracínios do Brasil. E se tornou uma referência. Pessoas que têm vindo de outros países, da Europa e dos Estados Unidos, ficam encantadas com o que elas encontram no coletivo brasileiro. Eu fico me perguntando por que o Brasil ficou encarregado do Shivarata, e eu acho que eu encontrei a resposta. Shiva é coração esquerdo. Então, o Brasil tem um coração muito grande. E acho que por essa razão nós ficamos encarregados do Shivarata. E aí você tem razão, houve um pouco de distanciamento. Mas nós, em geral, temos sarracínios, muitos sarracínios estrangeiros participando. Nós tivemos, inclusive, nas últimas vezes, um grupo de sarracínios do Benin, na África, que vieram. Muito bom. Isso é fantástico. Agora, especificamente com a América do Norte, eu lembro até que teve um puja que o senhor, junto com Paul Weller, de Nova York, o senhor estava até brincando, né? Tem a Colômbia na América do Sul é melhor do que a Colômbia nos Estados Unidos. A gente fez uma brincadeira apresentando o programa artístico, eu e o Polelis, porque eles chamavam a Colômbia de Colômbia. Aí eu fiz uma brincadeira. Colômbia. Tem a Colômbia Britânica no Canadá. Aí foi divertido. Eu sinto um pouco falta assim dessa interação das Américas, né? Eu acho que tem uma função muito importante. Você tem razão. A gente precisa trabalhar mais nisso. É verdade. Colocar um marqueteiro aí para o Shivarata, alguma coisa para dar atrair o pessoal. Tio Eduardo, agora uma questão assim que a gente tem visto ultimamente, né, especialmente
depois, né, do Maha Samadhi de Shimatas, que é realmente um efeito, assim, um impacto muito grande no planeta Terra, né? A gente teve a pandemia, tem essa guerra e tudo mais. Na sua perspectiva, o que o senhor acha, assim, será que a gente está faltando alguma coisa ou é um processo natural de purificação do planeta? Eu acho que é um processo natural de purificação de muitas negatividades que foram criadas pelo ser humano em geral, tanto quanto o planeta, como você tem. O Brasil é um exemplo. O Brasil não é um país. O Brasil são pelo menos dois países. Um país no primeiro mundo e outro no terceiro. Então, e essas diferenças são brutais. Uma vez eu comentei isso com um colega do Hemisfério Norte, e ele disse: sim, um Brasil é mais ao norte, outro no sul. Eu digo: não, você atravessa a rua, você está no Brasil 2. Entende? Então, isso acontece não só no Brasil, acontece a nível mundial. Não dá para você aceitar mais que uma parte da população do planeta vive em condições tão adversas e outros não. Então, essas desigualdades criam essa instabilidade. É inevitável. E isso se manifesta na forma de pandemia, guerra, etc. É claro que tem os rakshasas de plantão que se aproveitam. E é interessante, né, que todas essas, principalmente esse período anterior, né, que teve toda a pandemia, são coisas que forçam, de uma certa forma, as pessoas a parar e botar atenção dentro. Nessa foi literal, né? Você não podia nem sair, então você tinha realmente que colocar atenção dentro, que é um desafio, né? Um desafio. Você tem razão, não só isso, mas também conviver com as pessoas de uma forma que normalmente as pessoas não estavam acostumadas a conviver. Essa coisa de colocar atenção interna também é interessante nessa perspectiva da liderança, principalmente da liderança da América Latina, que você tem que dialogar com uma série de países, Sim. E aí depois tem a liderança do Brasil, dialogar com vários estados. Como é que foi essa sua jornada, essa sua experiência, que, por exemplo, botar lá no dia a dia, sentou para meditar, de repente o telefone toca, é um problema, aí depois tem que voltar e botar atenção no espírito novamente. Como é que era esse desafio? Isso aí é realmente um desafio. Mas Shimata lhe dá a carga, mas ela lhe dá os instrumentos para você aliviar essa carga. Então, você tem que usar esses instrumentos que ela lhe dá. Eu sempre digo, eu tenho uma imagem, o líder é um para-raio. O para-raio, veja só, tudo que é raio cai nele. Por que ele resiste? Ele resiste porque ele está conectado à Mãe Terra. E o para-raio, estando conectado à Mãe Terra, quando o raio cai, ele é imediatamente absorvido pela Terra. Se ele estiver conectado. Se ele não estiver conectado, ele explode. Então, é fundamental o líder ser um para-raio conectado, senão ele explode. Já sentou alguma vez para algum telefonema com outra liderança e fazendo foot-soak? Fazer o foot-soak logo depois, sim. Eu imagino que devia ser, às vezes, em português e muitas vezes espanhol também. O senhor fala também espanhol, né? Sim.
Então devia ser bilíngue, problemas bilíngue. Eu já fui chamado para apagar vários incêndios. Agora, seu Eduardo... fala. Não, vai lá. Não, pode perguntar. Não, eu ia perguntar um pouco assim, eu lembro que uma vez, acho que foi o senhor que comentou sobre a Venezuela, né? Se eu pudesse falar um pouco sobre a Venezuela, a questão sutil do país. Disse, isso aí não foi para mim, mas para outras pessoas. Ela disse, não adianta vocês irem lá, porque lá tem mais boots que gente. Uau, ela mesma recomendou que a gente não fosse lá. Olha só. Interessante. E ver que é um país que está numa situação bem complicada. Há muito tempo, né? Muito tempo complicado. E hoje em dia, quais os países da América Latina, assim, onde essa rádio está bem estabelecida? Bom, Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador. Esses são, eu diria que está bem estabelecido. Aí você tem Chile, como eu disse, aconteceu esse processo. Você tem Paraguai, que você começou há pouco tempo. O pessoal foi lá e fez alguma coisa. E a Venezuela, que está nesse estado aí em banho-maria. E tem gente meditando na Venezuela? Algum yogi lá? Rapaz, as últimas informações eu tenho eram pessoas da Itália que tinham alguma conexão, iam com uma certa frequência, mas eram pessoas baseadas na Itália. Entendi. Então, o quadro que se pinta na América Latina é esse. Esses são os países onde está bem estabelecido. E na América do Norte, né, México... Quer dizer, desculpa, tem gente que chama a América do Norte só os Estados Unidos e Canadá, né? Não, mas os Estados Unidos e Canadá tá bem estabelecido, né, essa rádio. Tá. Agora, tem características. Nos Estados Unidos, tem muito poucos geólogos que são americanos mesmo. A grande maioria são estrangeiros e muitos indianos que moram lá. Isso trouxe algumas dificuldades, mas tem um coletivo grande. E no Canadá, eu acho que é parecido também, né? O Canadá é parecido também. A grande maioria são estrangeiros. É muito interessante quando a gente faz alguns programas aqui. Aqui tem muito, na verdade, nessa rádio tem muitos jogos que são ingleses mesmo. Certo. Mas quando você faz... o efeito de Shimata, de fazer aqueles programas aí. O programa semanal era na casa de Shimata. Hoje em dia as pessoas. Tem até o Chelsham Road, né, que tem várias palestras que é lá, que hoje os yogis estão morando lá, né? A Inglaterra é um país especial. Foi realmente muito abençoado, né? Sim. Com as visitas de Shimatas e a estada de Shimatas, né? Por tanto tempo, morou por muito tempo. Sim. Mas é interessante que aqui realmente, hoje em dia, né, para atrair pessoal para Sahaja Yoga, a maioria das pessoas que é atraída pela Sahaja Yoga são indianos. Isso acontece nos Estados Unidos também. Isso faz um pouco uma confusão de que Sahaja Yoga seria uma coisa indiana. Exatamente. É uma coisa universal. Ela tem elementos de várias culturas. O que acontece é que a cultura indiana, como nenhuma outra, ela incorpora
elementos da espiritualidade. Então, é natural que haja muitos ingredientes indianos na Sajoa, mas não é uma coisa indiana. E também, talvez, nesse momento de... Não sei se posso chamar momento de Kali Yuga, mas esse momento de... Ainda tem bastante confusão, muita coisa relacionada ao Dharma. Sim. Talvez essa presença de várias pessoas indianas já com uma certa cultura, com determinado Dharma, Sim. possa ajudar a Sahaja a navegar esse momento um pouco mais complicado que a sociedade vive, que não sabe o que é certo, o que é errado, o que não é. Você tem uma certa base, né? É verdade. Tio Eduardo, a gente pediu para o senhor assim, uns momentos assim marcantes na sua vida, momentos assim de independência espiritual, os momentos que o senhor chegou lá, foi lá no alto do Ipiranga e proclamou independência ou morte, essa independência espiritual. Aí tia Norma mandou para a gente umas fotos e eu vou começar a mostrar aqui. O primeiro momento de independência foi quando deixou de assistir o Grenal. Falou, chega. Ali acabou. Deixa eu adicionar, eu vou colocar aqui essa primeira imagem, que é a visita de Shimatas no Rio. Isso, em 95. Isso aí foi uma apresentação de uma peça teatral que vocês eram atores. A Menina Buscadora. Isso. A Gisela, a Luísa e você. E como não tinha, vocês falavam português, eu ia traduzindo para Shimata o texto. Foi isso que está acontecendo aí, no momento que essa foto foi tirada. E como é que era essa sensação para o senhor Shimata estar vindo ao Brasil? Porque o senhor sempre foi a Cabela e tudo mais, mas o que o senhor sentia internamente? Rapaz, é uma coisa fantástica, é impossível transmitir em palavras. Porque era uma organização da visita de Shimata, era um trabalho tão intenso. A gente dormia 2, 3 horas por noite, mas não sentia cansaço. E na última visita, inclusive, o meu pai estava hospitalizado e ele acabou abandonando o corpo físico um dia depois que Shimata foi embora. E eu saí do velório, do enterro do meu pai, e fui para dar o primeiro programa de seguimento. Incrível. Aqui no Rio. Então, era um ritmo realmente incrível, mas a gente não sentia cansaço. Eu me lembro, naquela época, várias coisas se faziam através do telefone, não tinha internet. Então, eu tinha uma lista de telefonemas para dar, e aí eu discava um número e acontecia, às vezes, eu não sabia para qual daqueles números eu tinha ligado. Aí, dependendo do que a pessoa falava, eu descobria. Mas sentia permanentemente a presença de Shimata, muito forte, auxiliando nesse processo. Tio Eduardo, não sei se o senhor se lembra que para esse programa público a gente foi panfletar, a gente foi colar os posters, porque naquela época podia colocar no ônibus. Isso. E a gente passou para entrar, era tipo numa comunidade, aí tinha um pessoal com armas. Lembro. E aí tinha com vocês pequenininhos, as meninas, e entrava assim meia-noite naqueles lugares terríveis. Eu me lembro, o pessoal era armado. Eu lembro que o Prasad até falou, na Índia eu nunca tinha visto essa arma, os policiais nem tem. Aqui era uma coisa que eu me lembro que numa dessas garagens, o pessoal dizia, tá bom, vocês podem entrar, mas não cheguem lá perto. Tinha
Porque às vezes os traficantes jogam alguém de lá. A gente teve um momento ali que realmente foi perto da visita de Shimatas, a gente ia em todas essas garagens colocar o Ia. cartaz. Eu lembro também que ele. Tinha que ser depois da meia-noite, porque os ônibus, senão, estavam na rua. Eu lembro que E alguém foi- também falou pra gente que para não chegar muito, muito perto assim dos ônibus, perto do morro, porque alguns traficantes davam um tiro lá de cima. Exatamente. Mas a gente não sentia o menor receio, o menor Não. medo. E era realmente fantástico. E o efeito disso foi que teve um programa cheio, tinha 3.000 pessoas na escola. 3.000? 3.000. Um programa muito forte, né? Foi realmente fantástico. Então vamos para a próxima foto aqui. Aí já é em Cabela. 2002. Isso deve ter sido o Navarrete Puja, ali a data é outubro, né? Isso aí eu estava entregando para ela um texto. Eu acho que foi a tradução do livro de mantras. Foram muitos momentos, né? Desse assim, Sim. tendo essas oportunidades em Cabela, entregando algum presente a Shimatas, né? Sim, muito. E Shimatas perguntava sobre o Brasil, chegava a fazer alguns comentários sobre o Brasil em si? Ela perguntava assim, ela se interessava, por exemplo, em saber quais eram os principais produtos do país. Uhum. E ela, Mahamaya, né? Ela sabe tudo, mas ela perguntava e ela ficou surpresa quando eu falei que um dos principais itens de exportação do Brasil são aviões a jato. É verdade. Ela ficou surpresa. Olha só, na minha cabeça eu já estava pensando aqui em Havaianas, Bombom Garoto. Mas é um avião a jato aí. É Embraer. Que ainda é referência, né? Aí a gente tem a próxima foto, que aí é no Shri Krishna Puja de 2001. Isso deve ser Cana Johari. Isso é Cana Johari. Acho que foi um dos primeiros anos, né, em Cana Johari, talvez segundo ano. Talvez. Sim. O Cana Johari que realmente tinha essa oportunidade, né, das Américas estarem se encontrando, né, e trabalhando junto no Puja. É realmente fantástico. Esse foi antes de uma apresentação cultural? Foi. Antes ou depois? Ela está chegando para sentar ali em frente ao palco, talvez, né? Exatamente. Ali está o palco, ela estava chegando. Tio Eduardo, teve uma das últimas palestras até que Gregoire deu no Brasil, ele estava até comentando uma coisa que eu achei interessante, me chamou a atenção. Isso tem uma relação com as Américas. Foi quando ele falou, não, quando Shimatas fala América, vocês traduzem Estados Unidos da América. Como se ele achasse que tivesse uma certa... um bicho de esquerdo para a gente nunca se referir como América, né? Como só os Estados Unidos têm o nome da América. Eu não sei se existe alguma coisa desse bicho de esquerda que podia ser sentido durante essa interação com os americanos. A gente tentou, logo no início, porque a gente organizou muitos pujas em conjunto com os americanos. E uma das coisas que fica claro é a complementação dos sarragiões da América do Sul com os sarragiões dos Estados Unidos da América do Norte. Por exemplo, o Brasil tem uma capacidade de improvisação muito grande. E os americanos não tanto. Eles têm uma capacidade de prever o que pode dar errado. Então, os americanos trabalham com checklist. O Brasil trabalha com a gambiarra.
Exatamente, mas as duas coisas, se usadas na medida certa, são extremamente positivas, desde que você não exagere, nem numa nem noutra. E eu acho que essa foi uma complementação interessante que surgiu nessa organização de pujas junto. Entendi. Vou tomar uma olhada. Acho que tem mais uma última foto, que eu acho que também é dessa sequência, não é? Talvez seja no final, né? Talvez seja saindo. É provável. Esse aspecto realmente era muito forte, né? Especialmente com o Shimata, esse aspecto de Virata, né? Tá conectado com várias pessoas do mundo Sim, todo sim. ali no Puja, essa conexão que eu acho que realmente depois do Mahasamati, depois de Shimataji não estarmos aqui em sua forma física, é mais difícil das pessoas virem a um Puja, né? As pessoas, normalmente, quem é da Europa vai a Cabela, quem é ali dos Estados Unidos vai a Cana de Ohio, o Brasil vai mais no Shivaratri. Qual é a sua perspectiva sobre isso, Eduardo? Veja, depois que Shimata já abandonou o corpo físico, eu acho que em alguns lugares conseguiu-se chegar nos pujas a um estado muito próximo ao que você tinha, porque ela está lá. Uhum. Então, em Cabela, eu acho que isso foi alcançado nos pujas de Cabela. E nos nossos seminários em Olhos d'Água, no Centro Nacional, eu tenho certeza que a gente alcançou também isso. Algumas pessoas deixaram, você não nota tanto os americanos indo aos pujas, porque eles têm um problema de poucos dias de férias. Tem isso também. Entende? Tem que dar um incentivo pro pessoal, né? Fazer assim, ó, venha, vai ter uma rifa de alguma. Mas é interessante essa questão porque na Sarraj, de um modo geral, a gente tem, né, os grupos no Facebook, mas a gente não sabe muito bem o que está acontecendo o que está acontecendo, por exemplo, no coletivo, sei lá, da Áustria, né? Que eu até morei lá na Áustria, tenho até pessoas, mas depois que eu saí, eu estou muito mais conectado ao pessoal aqui, no que está acontecendo em Londres, né? Não existe um jornal, por exemplo, que mostre, né, as atividades que estejam acontecendo no mundo, né? Não sei como é que o senhor se mantém essa conexão, né? Porque o senhor é parte do Conselho Mundial, como é que funciona? Você tem alguns problemas, eu acho. Eu acho que muitos desses problemas vêm do fato de você querer usar na Sahaja Yoga métodos que são usados na política dos países. Deixa eu ser mais explícito. Eu costumo dizer que nós não viemos para a Sahaja Yoga para reinventar a democracia. A democracia é uma coisa fantástica a nível político, mas se você, por exemplo, usa eleições, que nem você usa nos sistemas políticos, para tomar as decisões ou para escolher os membros dos conselhos, escolher os coordenadores, no momento que você faz isso, você vai criar candidatos. Candidatos vai ter eleitores. E eleitores vão ter partidos. Então, você está rebaixando essa radiola. Shimata nos deu um instrumento superior, que são as vibrações. Então, você
isso nós temos feito consistentemente no Conselho do Brasil, e eu acho que isso é uma das razões para a estabilidade dessa região no país, que é as decisões são tomadas exclusivamente por consultas, vibrações, mas, detalhe, porque o resultado das vibrações só é confiável se a pessoa está conectada. Então, nós só aceitamos o resultado da tomada de vibrações se o resultado for unânime. Se uma pessoa obtém um resultado diferente, a gente rejeita esse resultado. Então, isso garante que você tem um instrumento superior dado por Shimata para tomada de decisões. E o critério de unanimidade, ele conserta o lado humano da coisa, porque as vibrações são divinas, mas nós somos humanos. Entende? Então, você tem que conciliar essas duas coisas. Você não quer que o fator humano influencie. Então, como que você faz? A saída é a unanimidade. Você, pelo menos, restringe ao mínimo a possibilidade de erro. Não ia, Perdão? não ia ser bacana, não, 15 minutos antes do programa ter um horário eleitoral para os candidatos falarem lá, fazer uma promessa, uma campanha. Quem me der para assar, eu voto. Quem me der para assar, eu não voto. Ia ser triste. É exatamente isso. Mas isso tem acontecido em alguns países. E isso é terrível. Porque, mesmo, por exemplo, alguns países usam o critério de representação paritária no conselho das diferentes regiões do país. Ok. Mas veja, você está copiando o que existe no Congresso Nacional. Por que lá a representação é paritária? Porque o representante, seja o deputado ou o senador, ele está lá para defender o quintal dele, defender. Exatamente. Na Sarra Georgia, você tem que estar lá para defender a Sarra Georgia, para defender o crescimento espiritual. Entende? Então, por isso que eu acho que não se deve ter representação paritária, não se deve ter eleições, votações, deve-se ter consulta de vibrações com unanimidade. Isso é que eu tenho sugerido em diversas instâncias. Interessante. Então, basicamente, o Conselho Mundial, ele, de certa maneira, ele dá uma ajuda, né? Como os coletivos, né, de vários países, não é isso? Como é que eles podem estar fazendo esse tipo de tomada de decisão? Mas a Sarra Georgia, ela é uma coisa muito peculiar, muito única, porque você tem o Shimata deixou muito claro o que deve ser feito com relação a quase tudo. Agora, por outro lado, a Sarra Georgia não é uma coisa que você faz só porque está escrito, como, por exemplo, nas religiões usuárias. Você faz porque você está conectado ao Espírito através do Sahasrara, através da meditação. Então, como nós temos que conciliar essas coisas? Conciliar quer dizer, você não pode
desrespeitar abertamente o que Shimatani deixou escrito, mas você não pode também fazer isso só porque está escrito. Você tem que fazer isso porque você se conectou e também assumiu aquela postura, aquele nível espiritual. Tio Eduardo, eu vou fazer uma mudança um pouquinho de assunto. Eu estava vendo ultimamente uma série até que é baseada nos livros de Isaac Asimov, que é um físico também, Sim. voltando um pouco para o aspecto da física. Sim. E tem um livro que é a Fundação. E ele fala que tem um físico, né, um cientista, o Dr. Harry Sheldon, e que nesse futuro a ciência e a religião elas se tornaram uma, porque a ciência avançou tanto que ela confirmou todos os achados que a religião já tinha descoberto. Quanto o senhor acha que a gente está longe da ciência chegar a um reconhecimento de Shimatas, um reconhecimento da Sahaja Yoga? Ok, esse é um ponto bem interessante. Eu abordo esse ponto um pouco no meu livro. A ciência, ela, Shimata disse várias vezes, a ciência ela é honesta. Ela procura a verdade de forma incondicional. Então, fatalmente, ela chega à verdade. Por exemplo, a teoria do Big Bang, quanto à origem do universo. Uma série de evidências observacionais e experimentais deixou claro que o universo não existiu sempre como ele é. Ele foi criado num determinado ponto, num determinado momento. Isso se afina muito bem com a doutrina, por exemplo, que você encontra na Índia, sobre a criação do universo, pela Adi Shakti. Então a ciência ela acaba indo de encontro à religião, já que ambas são verdadeiras, a verdade é única. No meu livro, um outro aspecto interessante é a física quântica. Tanto que Shimatri, na versão original, a primeira versão do meu livro, eu não abordava esse tema porque eu não sabia o que dizer sobre a relação da Sahaja Yoga com a física quântica. Shimatri me disse, inclua 2 capítulos sobre esse tema no seu livro. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu sentei um papel e lápis, caneta, botei atenção no Sahasrara, comecei a escrever. E eu senti que eu estava escrevendo compulsivamente, mas não era eu estava sendo só um instrumento. E uma das coisas que veio foi o que se chama de princípio da incerteza, que é o fato de você, a nível atômico, você não pode... Se você conhece a velocidade de uma partícula, você perde a informação sobre a posição dela. O que isso aí tem a ver com espiritualidade? O que isso aí tem a ver com religião? A resposta é muito clara. Essa incerteza é uma ação de Shimahamaya, aquela que cria a ilusão. Por quê? Porque os constituintes básicos
da matéria são partículas pontiformes, elas não têm extensão, são como um ponto. Então, surge imediatamente a pergunta: como é possível criar a diversidade de formas que existem no universo a partir de coisas que não têm forma? Isso seria, por exemplo, você pega um átomo de hidrogênio, ele é como se ele tivesse uma forma esférica. Mas, se você for medir, ele tem um elétron lá, se você for medir onde encontra esse elétron, você encontra um ponto. Agora, se você fizer 1 milhão de medidas, esses pontos geram uma forma esférica. Então, isso é devido a essa incerteza na posição do elétron, uma vez que eu conheço a sua velocidade, a sua energia. Entende? Então, essa incerteza é que cria a ilusão da forma esférica, devido a essa incerteza. Então, nós entendemos, isso eu descobri escrevendo esse livro dessa forma, que a razão para o princípio da incerteza, que é a base da física quântica, é criar a diversidade de formas que nós vemos no universo físico. Caso contrário, não seria possível. É muito forte essa conclusão. Não seria possível você ter uma forma de um lápis, por exemplo, porque os constituintes básicos da matéria são pontos sem extensão, sem forma. Então, como criar a forma a partir de coisas que não têm forma? Através da incerteza na posição. Porque eu tenho uma coisa que é pontual, pontiforme, mas eu tenho uma incerteza na posição. Então, ela passa a ser uma coisa estendida. Agora, então, vamos dizer assim, voltando um pouco até para a parte espiritual, então, por exemplo, alguns sábios indianos, eles poderiam mudar isso, é porque às vezes tem alguns sábios que mudam de forma, se transformam, por exemplo, em alguns animais, então eles teriam o poder de transformar essa ilusão, não é isso? É possível, é possível. Não vou afirmar com certeza. Essa questão toda aí da incerteza já abriu tudo, isso mostra por que eu não me dava bem nos resultados lá na prova de física, que era tudo uma incerteza, eu não tinha como saber. Mas essas coisas, essas questões são interessantes, porque realmente existe essa visão hoje em dia de que de que a ciência vai para um lado, né? E a religião, esse contato com Deus, vai para um outro lado. Essa crença nas conversas que as pessoas falam, não, religião fique fora disso, ciência vai para lá. Quando, na verdade, muitas vezes os cientistas eles têm a sua crença e isso faz parte também do dia a dia do cientista, né? Sim, sim. A diferença é que na ciência você tem tudo checado por medidas. Mas a verdade é uma só. Então você acaba identificando a religião por trás. Esse aspecto, por exemplo, de Shimahamaya. É incrível, né? Incrível. Eu lembro que na última vez também, na última entrevista, o senhor comentou sobre aquele problema com os cientistas russos e tudo mais, sobre, né, o que eles estavam fazendo, que não era uma coisa que os cientistas ortodoxos iam aceitar, e eles eram meio picaretas e tudo mais. Mas existe alguma parte da ciência que o senhor pode ver assim, não, tá chegando lá, estamos chegando lá, é a física quântica ou tem algum outro estudo que chega mais próximo, vamos dizer assim, das vibrações e da Sahaja Yoga? As vibrações
que a gente sente. Quando fui escrever esse livro, alguns sarjões me diziam: agora vai ser possível construir um detetor de vibrações. Eu disse para ele: está aqui o detetor de vibrações. Não precisa construir, está aqui. É que o pessoal gostaria de, sei lá, de um aparelho, né? O iPhone. O iPhone. Tem aqui. Entende? Então, eu, ao escrever esse livro, descobri várias coisas. Essa, no princípio da certeza, é uma. Outra é que você, na descrição física que você faz de um sistema, por exemplo, uma pedra que você joga, você precisa dos 3 aspectos que correspondem aos 3 canais: Shimaha Lakshmi, Shimaha Kali e Shimaha Saraswati. Você precisa a posição, você precisa a velocidade e você precisa a massa. Você, conhecendo essas 3 coisas, você pode descrever todas as propriedades físicas dessa partícula, essa pedrinha. A posição é o aspecto da mãe, a velocidade é o aspecto do pai e a massa é o aspecto do filho. E aí você tem, por exemplo, a massa é o que se opõe à inércia. Você tem uma partícula se movendo com a velocidade, você aplica uma força e a aceleração que você provoca é inversamente proporcional à massa. Se você olhar os nomes de Shri Ganesha, um dos nomes é Shri Shashvataya, que é aquele que se opõe à mudança do estado. Incrível. É incrível. Então, realmente, está tudo bem conectado nessa... Sim. Mudar o estado de inércia ou de movimento, né? Precisam que atuem forças. A massa é exatamente o que se opõe a essa mudança, que é uma característica de Shri Ganesha. Eu lembro até que eu tive a oportunidade de fazer parte de uma palestra que o senhor deu lá no Coletivo do Rio, onde o senhor explica justamente isso, que através do descobrimento, né, dessas leis das físicas, né, você podia descobrir o futuro, né, que é basicamente como uma bomba vai cair, você sabe onde vai cair. Exatamente. Essa é uma das razões pela qual a ciência é tão poderosa, porque ela permite, em certas situações, prever o futuro. Quer dizer, dependendo de como eu solto uma bomba, eu posso prever onde que ela vai cair, com consequências que a gente sabe, né? Tio Eduardo. Fala, Daniel. Fala. Não, eu ia falar que tem umas coisas interessantes também, eu não sei até que ponto é coisa, mas que nas escrituras antigas indianas, né, que alguma daquelas escrituras que tem esse aspecto religioso forte, mas que aparentemente a descrição de coisas como quando Sri Hanumana vai comer o sol, né, que ele vê o sol como uma fruta, e a descrição, né, da distância da Terra até o sol que Sri Hanumana trabalha, aparentemente é realmente a descrição científica na medida da distância da Terra para o Sol, e que é coisa que naquela época, como eles saberiam para escrever naquele livro, né? Não, é verdade. Tem coisas inacreditáveis. Incrível. Então, acho que a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Queria agradecer muito, tio Eduardo, para estar abrindo essa série de 7 entrevistas aí. Eu que agradeço imensamente o convite. Prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Antes de terminar, David. Não, eu ia fazer uma pergunta final. Não sei se você tem uma pergunta. Faz uma. Não, eu só ia fazer um encerramento. Não, a pergunta é que assim, esse é um ano de
como falam da independência do Brasil, mas esse é um ano também de eleição, então tem várias coisas no Brasil. Como manter a atenção no espírito? É muito, muito oportuna essa pergunta. Só tem uma maneira: botar atenção aqui. Não tem outra. É a única maneira. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que a gente tenha cuidado para ver a qualidade da nossa meditação. Se realmente nós estamos entrando em consciência sem pensamento ou estamos simplesmente pensando em silêncio. E aí cria uma ilusão de que você meditou, mas não meditou. Então, é muito importante que a gente cultive essa conexão com o Shimatsu através do Sahasrara, que é a única coisa que a gente dispõe para conexão com o Espírito. Então, a sua pergunta é perfeita. É a única maneira da gente manter esse ponto. Que facilmente a gente escorrega para a mente, para os condicionamentos, os argumentos mentais, e a mente, se a gente deixa, ela é como um cavalo selvagem. Se você deixa, ela sai galopando, você não segura mais. Verdade, é verdade. Muito obrigado, tio Eduardo. Então, parafraseando o senhor aí com esse momento também do Brasil, meditação ou morte pessoal. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado a vocês pelo convite. Realmente um prazer estar aqui. Muito obrigado ao senhor, foi uma honra. E até a próxima, então. Jai Shimatas. Até a próxima. Quando quiser, estou às ordens. Muito obrigado. Jai Tchau, tchau. Shimatas. Tchau, tchau.